Aí, viu? A gente vai fazer aquele velho. Aquela velha batida. Quero saudar a todos nesse dia, dizer da nossa alegria, da nossa satisfação em poder mais uma vez compartilhar a bendita e maravilhosa palavra de Deus, meu amigo que nos acompanha nesse momento. Então vamos orar ao nosso Deus, suplicando a Ele a sua direção, a sua orientação para a reflexão que faremos na sua bendita e maravilhosa palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por este dia, Senhor, por o Senhor ter nos permitido mais uma vez estarmos juntos com os amados irmãos, o amigo que nos acompanha nesse momento pela internet. E, ó Deus, te agradecer pelo privilégio que temos de te servir, Senhor. Há um Deus tão especial, tão maravilhoso como o Senhor. E, ó Deus, poder compartilhar, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. E levar essa palavra, a tua palavra, Senhor, para o amigo, para a amiga que nos acompanha e que precisa ouvir de ti, Senhor. Fale, Pai, aos nossos corações e que nós possamos, ó Deus, ficarmos mais fortalecidos e edificados, com o nosso coração mais disposto a te obedecer e a te servir. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, meu amigo, minha amiga, nós vamos refletir nesse dia sobre a revelação da pessoa bendita de Deus, do Deus Pai, feita pelo Deus Filho Jesus. O texto servirá para a nossa reflexão, se encontra em Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 25, que irei ler, de 25 a 27. Diz assim: porque aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Eu repito aqui o verso 27. Todas as ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o quiser revelar. Existe uma revelação natural. Ou seja, nós podemos compreender sobre quem é Deus através das coisas que existem. Olhando para este universo, podemos entender que existe um Criador, conforme nos ensina o Salmo 19, de 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala. Não se ouve a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para os céus, para o sol. Então, amigo, amiga, a natureza, né, ela é como se fosse um dicionário onde nós podemos ver
vários atributos de Deus revelados naturalmente pelas coisas que existem e que foram naturalmente criadas por Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, ele diz: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que fiquem inexcusáveis. Então, Paulo aqui confirma que a natureza criada por Deus revelam o seu poder, a sua grandiosidade, a sua capacidade de criar, de criador. Então essa revelação natural, meu amigo, Deus nos deu a todos nós, todos os seres humanos, eu, você, podemos então perceber, entender que há um Deus criador. Porque aquela máxima que diz assim, não existe obra sem o Criador. Então tudo que existe, existe porque alguém criou. Essa tecnologia que estamos usando agora, que nos faz estar em sintonia nesse momento, então ela existe, mas alguém criou, não é? E está assim tão fácil, podemos dizer, não é? Você aí, eu aqui, então estabelecendo essa comunicação, num toque aí no seu computador, você está tendo acesso de forma remota à minha presença, à pregação da palavra de Deus. Ora, mas você, de seu bom senso, você não vai dizer que tudo isso aconteceu por acaso, não é? Inclusive é um grande trabalho, e aí a ciência, não é? Vem dia após dia conquistando isso. E nós então damos graças a Deus por essas descobertas que nos facilitam esse contato. Portanto, o que eu quero enfatizar então é que tudo que existe nesse mundo é fruto das mãos poderosas do nosso Deus. Então essa revelação natural Deus nos deu. Porém, Deus de antemão ele sabia que o ser humano ele poderia ter a sua mente corrompida e essa revelação natural não seria suficiente para que o homem pudesse manter uma comunhão com Deus. Como aconteceu, não é? A mente humana foi corrompida, conforme nós lemos em Gênesis do capítulo 3, do verso 8 ao 15, que diz: o primeiro casal criado por Deus após desobedecerem a Deus. Diz assim: e ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim pela virada do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda fera, mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias de tua vida. E aí em Gênesis 3,15, Deus faz a promessa do Salvador. Ele diz: e porém inimizade entre ti e a mulher,
e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, amigo, amiga, há pouco falei sobre a revelação natural. E ela não seria suficiente exatamente porque a mente humana foi corrompida pelo pecado. Tudo mudou a partir desse ato de desobediência do ser humano. Sua mente foi ofuscada. A natureza mudou completamente seu estado. E a vida humana foi completamente abalada. E a mente humana não seria então capaz de compreender e de manter comunhão com Deus como ele estava mantendo antes no princípio. E aí Deus ali promete, não é? Nós temos aqui o início do Evangelho. Deus promete que mandaria o Salvador ao mundo. Nasceria dos descendentes da mulher um que feriria a cabeça de Satanás, e Satanás lhe feriria o calcanhar. Então Deus já estava prometendo a vinda ao mundo de um Salvador. Estava prometendo a vinda do Messias, que traria as boas novas para as nossas vidas. E aí nós lemos em Hebreus, no capítulo 1, no verso de 1 a 2, dizendo assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Portanto, em Jesus temos a revelação completa e última de Deus. Então, amigo, Jesus Cristo veio ao mundo trazendo a revelação completa de Deus. Ele veio para nos ensinar sobre Deus, sobre o Pai e a sua vontade para as nossas vidas. E o texto que lemos de Hebreus diz que Deus falou de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, através de sonhos, visões, e a nós nos falou nesses últimos dias através do seu Filho. Então Jesus Cristo é a última, ou seja, a palavra completa do propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então essa revelação, ela foi sendo escrita ao longo dos séculos e nos chegou hoje, e nós temos esse registro que é a Bíblia, a palavra de Deus, essa palavra que nos orienta, que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Então está aqui registrado. A mente humana, como eu disse, ela é falível de se corromper, de se esquecer das coisas que Deus tem para as nossas vidas. Mas o registro da palavra de Deus, ela é atual e ela está a nos lembrar aquilo que Deus tem prometido para a minha vida e para a sua vida. E aí, o texto que nós lemos nos diz que Jesus ele vai dizer exatamente assim, não é que Deus, ele através de Jesus Cristo, ele veio para nos revelar a vontade de Deus. O verso 27 diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, Jesus Cristo veio para revelar o Pai, veio para ensinar quem é Deus e todo o seu propósito para a minha vida e para a sua. E aí, Jesus, em João, ele falando com os seus discípulos,
Tomé diz o seguinte para Jesus: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? A pergunta de Filipe, né? Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus disse: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, meu amigo, minha amiga, Jesus, ele revelou quem é Deus através de sua pessoa. Quem estava vendo Jesus, estava vendo o Pai. E a palavra de Deus, João, ele vai, na primeira epístola de João, no capítulo 2, no verso 23, ele vai dizer que quem nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, veja a relação que há em ter Jesus Cristo. Então, quem tem Jesus tem o Pai. Quem honra Jesus está honrando o Pai. Quem desonra Jesus está desonrando a Deus. E o texto que nós lemos, não é? Diz que Jesus é ele que revela Deus a quem ele quer. Muito interessante. E eu digo interessante por quê? Porque esta é a chave para a compreensão de Deus Pai. É conhecer a Jesus Cristo, o Filho. E vice-versa. Para compreendermos Jesus Cristo, temos que ter a iluminação de Deus o Pai. Não é? Quer dizer, então, é Deus o Pai que faz a gente entender que Jesus Cristo é o Messias, que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus. Vejamos. João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Vou repetir. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. E Jesus prossegue. Agora em João 6,37. Todo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, o amigo, a amiga, perceba o convite de Jesus, a iluminação que Deus dá para nós a respeito dele, do Filho. Todo que o Pai me dá virá a mim. E aqui há uma expressão muito... Tem que haver uma correspondência. Deus, ele nos ilumina para nós irmos a Jesus. Porém, é preciso que eu responda a essa iluminação, indo. E Jesus diz: e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Maravilha, não é, meu amigo? Ser iluminado por Deus para compreender realmente Jesus, o Filho, o Messias prometido. O Messias prometido que veio para nos iluminar, para nos abençoar. Jesus, ele vai dizer para os seus discípulos, em João, no capítulo 15, no verso seguinte: não me escolheste vós a mim,
mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, ele vos o conceda. Então, Jesus ele escolheu e chamou os seus 12 discípulos. Eles atenderam o convite do mestre e o seguiram. Então, durante 3 anos, foram ensinados e doutrinados por Jesus, através de palavras, a exemplo do que eu estou fazendo aqui nesse momento, ensinando através de palavras, doutrinando, levando até você um conhecimento da palavra de Deus. Jesus fez isso com os seus discípulos durante 3 anos. Porém, Jesus ele foi mais além. Por quê? Porque ele ensinou através de palavras e de atos. Ou seja, os seus milagres. Os discípulos presenciaram esses atos de Jesus como Messias enviado da parte de Deus. E quero ressaltar aqui um dos atos de Jesus que vem comprovar exatamente a sua divindade. A ressurreição de um morto, de alguém que morreu, para que aconteça a ressurreição, isso só pode ser efetuada por Deus ou em nome de Deus. Jesus Cristo, ele ressuscitou Lázaro dizendo assim, chegou lá no túmulo onde Lázaro estava sepultado, era uma rocha, né? Então foi cavada ali a sepultura, botada uma pedra. Jesus manda que tirem a pedra e diz para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Isso depois de 4 dias que ele havia sido sepultado. E aqui, meu amigo, nós vemos através desse milagre realmente que Jesus Cristo nos revela o poder de Deus. Como eu disse, só Deus pode fazer isso, ou em nome dele, realmente. E a propósito desse milagre, eu quero refletir com vocês o seguinte: Jesus, ele tem poder, todo o poder está com ele, ele tem poder para realizar esse milagre, a ressurreição, como ele pode realizar qualquer outro milagre que seja necessário fazer. Jesus tinha essa capacidade, deu essa capacidade aos seus discípulos. Né? Pedro, por exemplo, ressuscitou Dorcas, uma mulher que era uma pessoa muito generosa e que com sua morte toda a comunidade sentiu. E ali então Pedro, usado por Deus, ressuscita Dorcas. Paulo ressuscitou também um garoto que estava ouvindo a palavra de Deus, o culto se demorou, e ali o garoto dormiu na janela, caiu e estava morto. E Paulo orou e Deus devolveu a vida àquele jovem. Então, os apóstolos tinham esse dom, o dom de curar. Por quê? Porque havia uma necessidade, porque a palavra de Deus ainda não havia sido escrita ou estava em processo. Então, eles chegavam numa cidade, pregavam a palavra de Deus e para evidenciar que aquela palavra era verdadeira, se realizava as curas e os milagres. Hoje, nós temos essa revelação escrita, temos aqui um documento, um registro. Então nós podemos mostrar para as pessoas todo esse relato bíblico. E aí, o que eu quero enfatizar é que
a palavra de Deus, ela tem o poder de modificar completamente a minha vida e a sua vida. Por isso que nessa tarde eu lhe conclamo a se tornar um leitor da palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus. E a ideia de meditar na palavra de Deus é a ideia de ruminar a palavra. Ou seja, os animais, né, eles comem, enchem o estômago ali e depois eles vão ruminar aquilo. Lentamente eles voltam, né, e começam a ruminar. Então esse também deve ser um processo nosso de ruminar a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisto, é nisto que vocês devem pensar. Então veja, tudo que é verdadeiro, que está na palavra de Deus, é nisto que nós devemos se ocupar, em meditar na palavra bendita do Senhor. E a palavra de Deus, essa revelação da qual Jesus Cristo nos trouxe, ela tem o poder, meu amigo, minha amiga, para modificar completamente as nossas vidas. Portanto, a palavra de Deus, nós já temos a revelação completa de Deus através das Escrituras Sagradas da Bíblia, e a leitura desta palavra acompanhada da oração é suficiente para modificar o coração do homem, o coração humano. Nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que foram alcançadas pela palavra de Deus. Eu li, por exemplo, o testemunho de um presidiário que ele era viciado em fumar, e como ele não tinha um papel para fazer o cigarro, ele trocava com alguém fumo por papel. E vocês imaginem de onde é que vinha a folhinha para se fazer o cigarro. Exatamente daqueles Novos Testamentos que são distribuídos nas escolas, nos presídios. Então um preso tinha aquele Novo Testamento e ele então trocava uma folha da Bíblia, do Novo Testamento, por um fumo. E num determinado dia, aquele que queria fumar trocou mais uma vez. Antes de fazer o cigarro, ele leu o que estava escrito naquela página. E olhe, meu amigo, a leitura daquele dia estava lá em Atos, capítulo 16. E no verso 31, ele leu: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua família. Então, aquela palavra entrou no coração daquele presidiário. Ele foi transformado pelo poder maravilhoso de Deus. A este testemunho eu acrescento outro do nosso irmão Luciano. Luciano foi um jovem que nós levamos a palavra de Deus. Ele estava hospitalizado, tinha sofrido um acidente. Eu fui visitá-lo no hospital e preguei a palavra de Deus. E naquela tarde, Luciano tomou a decisão de seguir a Jesus. Então, a princípio ele começou a frequentar a nossa igreja, seguiu normalmente, porém, diante dos apelos do tentador para o enriquecimento rápido, Luciano se enveredou pelo caminho do tráfico de entorpecentes. E numa dessas viagens, ele foi preso. Foi preso e realmente começou aí o seu sofrimento. Mas ao se ver encarcerado, naquela situação
difícil de sua vida, ele vai então cair em si e entender que Deus tinha poder para tirá-lo ou dar-lhe forças para suportar todo aquele momento de dificuldades na qual ele se encontrava. E ele resolveu então voltar ali num culto que houve ali no presídio, numa cidade baiana. Ele realmente se reconcilia com Deus, entregando novamente o seu coração para Deus, voltando, se arrependendo, não é? E voltando ao primeiro amor. E a partir dali há uma sucessiva bênção em sua vida. Ele passa a conviver ali com os servos de Deus, e apesar de ser um lugar realmente de dificuldades, mas Luciano encontrou paz no seu coração. Inclusive ele me relatou que teve a sua vida poupada devido a uma rebelião que houve e era para ser tirada a sua vida, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Então, Luciano conseguiu transferência para Pernambuco, depois aqui para Petrolina, e de Petrolina ele conseguiu, pelo seu bom comportamento, conseguiu o semiaberto. Ou seja, trabalhando durante o dia e à noite dormindo no presídio. E aí, mais uma vitória. Ele conseguiu, o juiz lhe autorizou prisão domiciliar. Ele se encontra nessa situação, então se encontra com sua família, não é? Trabalhando, levando uma vida inteiramente normal. Porém, servindo e honrando a Jesus, o seu Salvador. Portanto, meu amigo, minha amiga, o que aconteceu com ele, com Luciano, o que aconteceu comigo e pode acontecer com você, é de você ter a sua vida também, a partir de uma experiência com Jesus, você ter a sua vida transformada à luz da palavra de Deus. E quero, nesse momento, lhe incentivar a uma leitura da palavra de Deus. Esse é o nosso desejo, que você, inclusive agora com esse tempo mais disponível, que você possa se voltar também para a palavra de Deus, para ler, para meditar, para aprender realmente do Senhor. Inclusive, é de bom entendimento buscar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, conforme Jesus nos diz em João, no capítulo 16, no verso 13, ele diz: mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então é o Espírito Santo que nos faz compreender a mensagem da palavra de Deus. E veja o que nos diz ainda João em sua primeira epístola, no capítulo 2, de 27. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Ou seja, a leitura da palavra de Deus, ela iluminada pelo Espírito de Deus, para aquele que deseja realmente seguir a Jesus, não precisa que ninguém ensine. Inclusive, nesses dias, não é, com tantas mensagens, não é, com tanto ensino, mas a tecnologia facilitou isso,
mas nós estamos vendo também muitas notícias erradas, muitas notícias falsas em relação ao momento que vivemos, mas também tem surgido muitas mensagens que não são verdadeiras. Muitas pessoas ensinando coisas, dizendo ser tiradas da palavra de Deus, e que na verdade não são. Inclusive, a Bíblia fala disso, não é? Que nos últimos dias apareceriam falsos cristos, falsos profetas. E tudo isso inspirados pelo nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Que inclusive Jesus disse que se fosse possível, ele enganaria até mesmo os escolhidos. Ora, se faz necessário então a você, meu amigo, meu irmão, uma busca incessante por conhecer a palavra de Deus, para que ninguém nos engane. E nós precisamos então seguir realmente o que fizeram os bereanos. Diz assim sobre os bereanos: ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, e examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, conforme está escrito em Atos 17, 11. Então, o amigo, o irmão, precisa ler a palavra, e quando alguém trouxer uma doutrina, é preciso que se verifique onde está essa doutrina, não é? Onde está escrito na Bíblia isso? É preciso se conferir o que está sendo dito, para não incorrermos no erro de aceitar ideias e palavras que vão de encontro ao verdadeiro ensino de Jesus Cristo. Portanto, eu quero chamar a sua atenção para o privilégio que nós temos de ter a Bíblia em nossas mãos, essa palavra, a palavra inspirada, essa revelação que Deus trouxe através do seu Filho Jesus Cristo, para que nós possamos compreender quem é Deus, o Pai, e que Ele realmente tem um propósito em minha vida e na sua vida, e essa palavra que nos ensina, que nos orienta, que nos mostra realmente o caminho a seguir. E a Bíblia vai dizer: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará no caminho que deve escolher. Então Deus pode, através da sua palavra, lhe mostrar o caminho que você deve escolher. O caminho certo a seguir, a verdade a ser praticada. E aí, Jesus, ele pregando, ensinando, ele vai dizer que muitos profetas, muitos servos de Deus, quiseram ouvir o que os discípulos estavam ouvindo, de poderem estar naquele momento que Jesus Cristo veio para ensinar sobre Deus, para trazer essa revelação completa de Deus o Pai, de nos trazer exatamente os ensinos preciosos da parte de Deus. Então Jesus disse que muitos profetas desejaram presenciar aquele momento. Ora, então, Jesus está dizendo para nós hoje que nós somos privilegiados. Privilegiados por quê? Porque temos um relato, porque temos um documento escrito aqui, onde nós podemos conhecer realmente Deus, conhecer a pessoa bendita do Senhor. E é, portanto, um privilégio. E eu digo um privilégio porque
somente aqueles que Deus chama, e eu não digo que ele não chame apenas alguns, mas ele chama a todos. A palavra de Deus vai dizer que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. E quero lhe dizer mais, meu amigo, que Deus, ele está trabalhando para que você, que não conhece ainda Jesus, ele está trabalhando para que você possa compreender, entender que ele mandou seu filho como Salvador do mundo, como Messias prometido. E ele está esperando agora o seu sim, porque Jesus, eu disse, e eu vou concluir dizendo essa palavra de Jesus. Jesus diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Portanto, Deus, nesse dia, nesse momento, está trazendo a você uma palavra de iluminação para a sua mente, para o seu coração. Ele preparou tudo isso, todos esses acontecimentos, para que você pudesse parar, refletir, ver realmente o poder grandioso de Deus, não é? Tudo isso, veja, tudo que está acontecendo nesse momento no mundo, o mundo que estava numa dinâmica e parou o mundo, parou exatamente para que a gente pudesse refletir, meditar e entender que precisamos realmente de estar sobre os cuidados maravilhosos de Deus, sobre a poderosa mão de Deus, cuidando, guardando a gente, nos dando tranquilidade em meio a tudo isso. A Bíblia fala, né? No mundo tereis, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, amigo, meu irmão, que você possa se voltar para o que está escrito, se você possa ler a revelação maravilhosa de Deus. E quero lhe incentivar, mais uma vez, a que leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, esteja refletindo nessa palavra, porque ela realmente é a verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós estamos diante da verdade trazida pelo Filho de Deus para nós. E que Ele mesmo, Jesus, o Filho de Deus, possa te dar sabedoria, te dar entendimento, compreensão desta palavra. E que através de Jesus você possa ter um encontro real com Deus. E que você possa ter intimidade com Deus para viver uma vida realmente feliz, uma vida alegre, uma vida abençoada. Que Ele nos abençoe rica e poderosamente. Fique com Deus e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quero lhe agradecer por ter me acompanhado até esse momento. Continue nos acompanhando, porque nós estamos refletindo, meditando e traremos uma nova palavra para o seu coração, para a sua vida. Eu quero então encerrar orando, pedindo que Deus possa te abençoar, te ajudar, te fortalecer e que você possa então buscar a Ele também, entregando a sua vida e o seu coração para Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor se revelou para nós. Através deste universo maravilhoso que o Senhor criou, como está escrito na tua palavra, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós sabemos que o Senhor criou todas as coisas pelo poder
da tua palavra. O Senhor disse e veio a existir tudo o que existe. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a sua palavra revelada, escrita, a Bíblia Sagrada. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor enviou o seu amado Filho a este mundo para nos mostrar realmente o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, esse Criador dos céus e da terra, que tem um poder maravilhoso para transformar toda a nossa vida, fazer com que nós tenhamos uma vida realmente feliz, uma vida abençoada, uma vida alegre. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é poderoso e nos acompanha. A cada dia o Senhor está do nosso lado. E nós te agradecemos então, ó Deus, a sua presença, o seu amor dispensado a nós todos os dias, a tua graça maravilhosa, o teu cuidado para conosco. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor representa para nós. Que o Senhor possa estar nos abençoando, abençoando o ouvinte que nos acompanha. Concede, ó Deus, ao nosso ouvinte, ao nosso amigo que nos acompanha nessa hora, a tua graça maravilhosa, a tua bênção, a tua proteção. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.